bem com vocês? Eu sou a Aline. E eu sou o Rodolfo. E juntos nós somos o Ciência em Casa. Bem-vindos à nossa segunda aula sobre transformações da matéria. propriedades e transformações da matéria. Ah, então errei, pera lá. Bem-vindos ao nosso segundo vídeo sobre as bases da ciência. Hoje nós vamos falar sobre propriedades e transformações da matéria. a matéria possui propriedades específicas. Na primeira aula eu falei que matérias específicas possuem propriedades específicas. Agora, nós vamos tentar entender algumas delas. Exemplo de algumas propriedades. Nós temos aqui estado físico, ponto de ebulição e densidade. Nós temos a água, o hidrogênio e o oxigênio. Professora Aline, a água é composta por quais átomos mesmo? Hidrogênio e oxigênio. Muito bem. Mas será que o hidrogênio, o oxigênio e a água, que são formadas de hidrogênio e oxigênio, possuem as mesmas propriedades? Não. Por quê? Por causa da quantidade de elementos, densidade, Porque estado físico. Porque cada tipo de matéria possui uma propriedade específica. Sim. Por exemplo, a água a 25 graus está em que estado físico? 25 graus? Isso. Estado líquido. No estado líquido. O hidrogênio é um gás. O oxigênio também. Sim. Que nós estamos respirando. Hoje está mais ou menos uns 20 graus. Estamos respirando oxigênio em estado gasoso. Gasoso. O ponto de ebulição. O que é o ponto de ebulição? Quando começa a ferver. Quando começa a ferver. A água ferve a 100 graus Celsius. Nossa, dá pra queimar o dedinho e derreter. Bem, dá pra fazer uma queimadura bem séria. Não põe o dedinho Não coloca o dedo na água fervendo. Tá, ok. O hidrogênio, ele passa do estado líquido para o estado gasoso a menos 253 graus Celsius. É muito frio. Nossa, mas 253 graus negativo? Isso. Menino, mas eu com 15 graus já tô congelando. Exatamente. Já tem frio. Exato. Não tem muito pele. Essa temperatura está muito próxima do zero absoluto, que é menos 273,15. Entendi. O oxigênio passa para o estado gasoso a menos 183. Ainda bem, porque tem lugar no planeta Terra que faz menos 70. Se o oxigênio passasse para o estado líquido a menos 70, seria impossível respirar nessas regiões? Sim. Interessante. Não tinha pensado nisso ainda não. É. Outra propriedade, densidade. A densidade, ela é uma relação entre massa e volume. Isso. A densidade da água é 1 grama por litro. A densidade de hidrogênio é 0,084 gramas por litro. E a do oxigênio, 1,33 gramas por litro. O oxigênio é mais denso que a água. É mais pesado? É pesado. Sério? O oxigênio pesa mais que a água? Sim. Olha. Mas a água, em consideração, É que o padrão, mais pesada o padrão que o de hidrogênio. densidade também é a água, né? é, né? A água é que é o padrão de por densidade. isso. As propriedades da matéria são divididas em físicas e químicas. As propriedades físicas são aquelas que você consegue observar sem precisar causar qualquer alteração. Que é o que eu gosto. Eu gosto dessa parte. Por exemplo, Ah. cor, Gosto de odor, ver. Cheirar. densidade, dureza, Ah. ponto de fusão e ebulição. Fácil de entender. Entendeu? O que é ponto de fusão? Ah. Ebulição você já explicou. Difusão? Não, mas aqui, ó. Não Fusão sei não e o que ebulição. é. Quando passa do estado sólido Sólido para o para estado o líquido. Agora Agora aqui já começa a dificuldade. já começa a dificuldade, que é quando tem alguma reação, envolve alguma transformação na matéria. A liberação de energia. Já não consigo entender direito. Inflamabilidade. Ah, meu Deus, aqui eu só entendo inflamabilidade se for inflamação. Quando uma substância pega fogo. Quando ela reage com o oxigênio produzindo fogo. Isso é inflamabilidade. Ai, sério? Sério. Adorei. As reações de oxidação, por exemplo, a ferrugem. A substância está interagindo com o oxigênio do ar. A oxidação também é quando, por exemplo, aquelas biju e ferrugem? Sim. É? É um tipo de oxidação. Entendi. Fica preta? Fica preta. É, preta não, né? Muda a cor lá, né? Muda a cor. Isso, entendi. Tem algumas formas de você retirar essa Pasta de dente. pasta de dente, Da champanhe. prata. Nossa, que rico. Eu Você conhece nunca a pasta testei, de- porque eu não gosto de champanhe, mas dizem que no champanhe tira. Eu mas sei, por causa que dos a gases. prata, aquela prata que a gente compra semi-joias ou joias de prata, Sei. você limpa elas com pasta de dente. Eu já fiz isso. Pra tirar a oxidação. Com champanhe nunca fiz. Não, champanhe eu não. Se eu comprar Acho champanhe, eu vou tomar. Sabe né? o que eu gosto como eu gosto de limpar as coisas de prata? Eu coloco na água da piscina. Porque ele tem piscina, Porque gente. o cloro da piscina ajuda a remover as impurezas. As propriedades ainda podem ser classificadas em intensivas, Nossa, intensiva sou eu. quando não depende da quantidade de amostra.
Não depende de ninguém mesmo? Não depende da quantidade de alinho para ser intensiva. Não, é só eu mesmo. Exemplo, a densidade. 1 grama de um material ou 1 quilo desse material vai ter a mesma densidade. Sim. Propriedades extensivas. Depende da quantidade de amostra. Ou seja, massa e volume. Depende, né? Esse extensivo aí é meio que carente, né? Ele depende de muita coisa. É carente. Ele depende de quantidade que ele gosta de volume. É carente. Ocupa espaço. É carente, sim. Transformações físicas da matéria. Quais são? A aparência da substância muda, porém sua composição não. Ai! Exemplo. Eu pintei o cabelo, mas continuo com a mesma essência. Olha, exatamente uma transformação física. Foi um exemplo perfeito. Um exemplo perfeito. Pintei o cabelo, mas continua a mesma. Exemplo perfeito. Falando de outras matérias que não seja a professora Aline, as mudanças de estado físico. A substância é a mesma, mas ela mudou o seu estado físico. Você consegue ver a diferença. Exemplo, a água evaporando. Ela sai do líquido pro gasoso. A gente vê o vaporzinho saindo, mas ele continua sendo água. Mudanças de estado físico. Vamos falar de todas elas, falando em transformações físicas. De estado físico, né? Não é de humor, né? Não, só de estado físico. Tá. Se for de humor, eu já ia falar um monte. Quando passa do estado sólido para o estado líquido, eu tenho um processo de fusão. Do duro? Pro mole. Pro mole. Quando passa do líquido para o gasoso, eu tenho ebulição ou evaporação. A mesma coisa. Tanto faz. Quando volta do gasoso para o líquido, eu chamo de condensação. Quando volta do líquido para o sólido, solidificação. Quando passa do sólido direto para o gasoso... Aí ele confunde tudo na minha cabeça. Vai. Sublimação. Sublimação. Dá um exemplo para mim de sublimação? Já vou dar um exemplo. Já? Tá bom. Tá bom. Quando passa do gasoso de volta para o sólido... Aqui. Ressublimação. Jesus. Ressuscitou. Exemplo de sublimação. Formação de gelo seco. O gelo seco não é feito de água, ele é feito de gás carbônico. É? Gelo seco. Gelo seco é gás carbônico. Queria tanto fazer gelo seco, não tem como fazer, né? Não tem, precisa de muita pressão e muito frio. Muito frio. Não gosto de frio, gente. O gelo seco está a mais ou menos menos 70 graus Celsius. Em temperatura ambiente, o gás carbônico é um gás. Então, o que acontece? Ele passa direto, ele não tem tempo de ficar no estado líquido, porque ele já, na temperatura que nós estamos, ele já é um gás. Então, ele pula direto. Entendi. Um exemplo de ressublimação poderia ser o processo de fazer... Do gasoso pro sólido. Mas eu tenho... Ressurreição. Eu tenho um exemplo mais legal. Do gasoso pro sólido? Do gasoso pro sólido. Sabe aquele preto que vai se formando em volta da chaminé da churrasqueira? É a fumaça passando do estado gasoso pro estado sólido. É a ressublimação. Ela encontra com a parede fria da chaminé e precipita. E aí ela precipita na forma de um sólido. Então é um exemplo de ressublimação. Nossa! Gostei de saber. Dando sequência, transformações químicas. Popularmente conhecidas como reações químicas. As reações químicas. Quase não acontecem no dia a dia. Não. A gente quase não vê. Não. Nessas transformações, as substâncias... É o que mais tem, gente. Reação química do dia. Vai. Respirar é uma reação química. Nessas transformações, as substâncias interagem e são convertidas em outras substâncias. Por exemplo, o hidrogênio gasoso, quando ele é queimado, ou seja, quando ele é exposto ao oxigênio, e com um certo incentivo, forma moléculas de água. Tá uma borboleta aqui. O TDAH da professora é bem presente, né, gente? Tá aqui, ó. A sua borboleta, ela foi emocionada. Deixa a borboleta. Tá bom, vai. Os veganos vão cancelar a gente na internet. Meu Deus do céu. Volta. Duas moléculas de hidrogênio interagem com a molécula de oxigênio e dão origem à água. Entendi. Essa foi a nossa aula de hoje. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e dá like. Ative o sininho. Ative o sininho que é muito importante. Nos vemos na próxima aula. Vem aí a primeira aula prática do canal.
Vem aí a primeira aula prática do canal. Muito importante. Até mais, gente. Tchau, tchau.